Olá, boa tarde, 1h em ponto. Estamos ao vivo com as principais notícias do dia. Desmatamento em terras indígenas aumentam 74% em apenas um ano. O monitoramento do INPE foi realizado entre os meses de agosto de 2018 e julho de 2019. E a Comissão Arnes de Direitos Humanos protocolou denúncia no Tribunal Penal Internacional contra Jair Bolsonaro, justamente por crime contra a humanidade e incitação ao genocídio indígena. E veja como o presidente reagiu a essa notícia hoje, na saída do Palácio da Alvorada. Era uma denúncia contra o senhor por crimes contra a humanidade. Como o senhor viu essa denúncia? É brincadeira. Outra pergunta. Presidente, o novo presidente da Fundação Palmares não existe racismo. Bolsonaro também foi questionado sobre o novo presidente da Fundação Palmares, ligada à Secretaria Nacional de Cultura. Sérgio Camargo, jornalista militante de direita, é contra políticas de cotas raciais e sempre afirmou que racismo no Brasil não existe. O repórter quis saber a posição de Bolsonaro em relação às afirmações de Camargo. O novo presidente da Fundação Palmares não existe racismo no Brasil, que a escravidão foi benéfica e que o movimento negro precisa ser extinto. O senhor concorda com essa Bolsonaro, com firmeza. Na moral, não. Deus abençoe, cara. Fica firme. Não conheço pessoalmente ele. E o pessoal entrou com uma representação no Ministério Público contra a nomeação de Sérgio Camargo à presidência da Fundação Palmares, que existe para promover a cultura e os direitos da população negra. E o TRF4, por unanimidade, rejeitou todos os pedidos da defesa de Lula e ainda aumentou a pena do ex-presidente no caso do sítio de Atibaia. Além de ignorar decisão do STF, que faria o processo voltar à primeira instância na fase de depoimentos, o Tribunal de Segunda Instância manteve a sentença da juíza Gabriela Hart, acusada pela defesa de plágio por copiar e colar trechos da sentença de Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá. Gabriela teve sentença anulada há 2 semanas por um desembargador do Paraná por essa prática que, de acordo com pesquisas de entidades de juristas, não é isolada. Na entrevista hoje ao Jornal da Manhã da Rádio Brasil Atual, Rogério Dutra Santos falou a respeito. Santos é professor de Direito e membro dos Juristas pela Democracia. Vamos ouvir. Nós sabemos, por várias pesquisas empíricas já existentes hoje no país, que infelizmente, comum que juízes criminais, no momento da aplicação da sentença e na individualização da acusação, né, da decisão contra um réu, eles utilizem no Ctrl-C, Ctrl-V, ou seja, eles copiam sentenças. Inclusive tem uma pesquisa de alguns anos do IDDH, o Instituto de Defesa de Direitos de Defesa, em São Paulo, que dá conta de que eles descobriram que em 4.000 sentenças condenatórias houve Ctrl-C, Ctrl-V, ou seja, houve uma cópia descarada no momento da individualização da pena, ou seja, no momento em que o juiz teria, em tese, que justificar por que ele estaria condenando aquela pessoa em especial, né? Quais são as características daquele indivíduo que justificam a pena naquele tamanho, daquela forma. Então, neste momento da sentença, onde o Código de Processo Penal exige a mais extrema individualização, os juízes estão copiando. Então, isso não é um caso isolado, né? Então a gente não pode dizer que a juíza Hart está inovando, porque isso já existe no judiciário brasileiro e obviamente deve ser combatido porque é ilegal e porque demonstra, por outro lado, a completa disfarçatez, né? Completa falta de responsabilidade do juiz da causa com as pessoas e os direitos de defesa das pessoas em relação às quais eles têm a responsabilidade de avaliar se houve crime ou não. A análise dessas notícias você confere logo mais às 15h no Bom para Todos, ao vivo. Aqui no estúdio vamos discutir gestão e políticas públicas. Não perca!